a gente está vendo que hoje em dia a ausência paterna de um pai pode influenciar sim a vida de uma menina. Eu fui expulsa de casa, tinha 13 anos. Nossa, perfeito. Problemas psicológicos. Sempre tem, né? Toda criadora tem um probleminha. Esse pai não tem nem um pai. Teoria do Mosquitão. Essa teoria é que toda criadora de conteúdo adulto Tem problemas psicológicos e problemas com o pai. Vamos ver. Seu pai tá como? Não sei. O que você faz da vida? Eu trabalho com conteúdo na internet. Conteúdo é muito vasto, né? É conteúdo adulto. O que sua mãe, seu pai acham sobre isso ou a opinião deles não importa? Então, meu pai, eu já não tive pai, né? Já começa por aí. E a minha mãe, ela não apoia 100%, mas ela também não fala que não, pra eu parar, nada disso. Ela vê que rende, né? Que acontece as coisas, então por isso ela não se mete. Mas eu respeito, sim. Se um dia ela falasse, lá no começo, né? Na verdade, se ela falasse que não aceitaria, eu não ia fazer. Mas eu conversei com ela antes e ela... de boa, assim, então... Se você casar, namorar com alguém, alguém falar pra você, você não vai mais gravar. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Depende. Se a pessoa conseguir me tirar dessa vida, não me tirar me dando um dinheiro que eu já ganho, né? Mas me dar outra direção e suporte, eu sairia tranquilo, assim. Não é um objetivo pro resto da vida. Cara, eu não estou falando apenas de presença física, eu estou falando da presença real, emocional, afetiva, do olhar protetor e da referência masculina que ajuda a elas a entender o mundo. Porque eu já fiz um vídeo aqui explicando, né, dados, minha opinião pessoal, relatos, como que impacta a vida dos meninos, os homens, né, sem a ausência paterna, sem a ausência de uma figura masculina. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer ao contrário. Agora, como que será o impacto emocional, físico e também vários relatos que a gente está vendo nas redes sociais da falta de uma figura masculina, da falta de um pai? E se você ficou curioso para ver esse vídeo, fique comigo até o final. E antes de começar, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa valeu demais aqui para apoiar o canal e também hype o vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. E também deixar aqui um apoio-se para você contribuir com qualquer valor que já me ajuda muito, beleza? Então, já dei meu merchan e bora lá! Como eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui no card, depois que terminar vocês dêem uma olhada, que desde a fase da criança, do desenvolvimento, da fase da criança, adolescência, até na juventude, os ideais, os primeiros ideais que estão formando sobre o mundo, sobre quem realmente eles são e sobre como os outros são, principalmente sobre como são os homens. O pai, uma figura masculina, presente e saudável, funciona como fosse um espelho emocional. Ele é, tipo, muitas vezes o primeiro homem da vida de uma menina, e é com ele que ela vai aprender o que é respeito, proteção, confiança, firmeza e afeto. E olha que interessante, pesquisas mostram que a presença paterna está diretamente associada a mais autoestima, melhor desempenho escolar, menos chances de ansiedade e até escolhas mais saudáveis em relacionamentos futuros. E, cara, não é novidade pra ninguém, cara, que hoje em dia você vê nas redes sociais aí que grande parte das mulheres, das meninas, principalmente jovens, né, não são tão já adultas, mas jovens, né, adolescência para juventude, cara, a gente vê que, por exemplo, quando fazem algum tipo de entrevista, perguntando o que elas trabalham, isso, aquilo, o que elas fazem da vida, cara, a gente vê que grande parte trabalha com conteúdo mais 18, que aí depois que pergunta algo mais profundo, porque é sempre assim, né, o tendão de Aquiles dessas criadoras, não generalizando, né, mas tipo assim, sei lá, uns 98% pergunta como que era a relação dela com o pai. Geralmente a figura paterna ou não era presente, ou até mesmo a figura, né, que ela tinha com o pai estava presente, mas não orientava, não ensinava como é ser homem, porque a gente sabe que a primeira figura para as crianças, né, de homem e de mulher, praticamente são os pais. E para uma menina que a gente vê que tá assim, né, geralmente, quando as meninas começam a ingressar em um tipo de relacionamento que muitas vezes a gente sabe que é abusivo, que ela tá lá por isso e aquilo, a gente, se olhar mais a fundo da história da pessoa, a gente vê que tem uma carência, uma falta de uma figura masculina, uma figura de pai, sabe? Aí a gente vê, porque muitas vezes elas estão, tipo assim, em relacionamentos que elas olham para aquele cara que fosse
uma figura real masculina, sem que fosse moldado na cabeça delas como é, tipo, como é um homem de verdade, que tem que ter respeito, proteção, confiança, firmeza e afeto e tal. E, cara, é pura verdade, cara. Porque a gente pensa, tá, mas pros homens a falta de uma figura masculina é ruim e também pras meninas é o mesmo peso. Porque, querendo ou não, essa ausência que a menina tem, ela procura nesses homens que falta nela, né? Tipo, carinho, validação, proteção. E se os caras já oferecem um mínimo pra elas, elas ficam até o final do relacionamento. E aí os padrões se repetem, né? Relações desequilibradas, excesso de necessidade, aprovação e dificuldade de estabelecer limites. Aí gera a mesma consequência de mães solteiras. Porque muitas vezes, a gente sabe, cara, eu conheço pessoas que fez isso. Tipo assim, a pessoa engravida do cara só pra tentar prender, entre aspas, né, a relação do cara, ter um vínculo maior com ele, só que amanhã depois o cara pode meter o pé na bunda dela e ela vai seguir o mesmo ciclo que possivelmente a mãe dela seguiu, sabe? Escolheu um cara errado, né? Aí depois o cara abandonou, aí criou sozinho, aí querendo ou não, a filha transparece aquilo que você fez, aí vira um ciclo. E a gente vê que cada vez mais está crescendo o número de mães solteiras, mães solos, e depois que a gente vai olhar para as histórias, a gente vê que tem uma relação sim profunda com a ausência de uma figura paterna, uma figura do homem em si. Porque grande parte a gente sabe que existe estereótipos da mídia, isso, aquilo, que uma mulher tem que ser tratada como princesa e tal. Só que também repara, toda princesa tem sempre um pai presente ou que não teve, tem uma figura masculina bem presente, bem forte. E quando a gente olha na realidade, muitas delas tentam olhar essa figura masculina em outros homens, que se ela não teve ensinamento em casa de um pai, uma figura masculina, ela vai buscar lá fora. Elas escolhem os homens que dão, por exemplo, o mínimo de atenção. Mas, e detalhe, elas sempre escolhem os homens, que nem eu já fiz um vídeo aqui explicando. Geralmente essas meninas, assim, se atraem pro cara que é mais bad boy, que o cara que, tipo assim, exerce o poder entre os outros, que geralmente é o cara mais indelinquente da turminha, que é isso e aquilo. E como ela vê, cara, se esse homem tem um poder sobre os outros, então ele seria uma figura masculina, entre aspas, né, ideal, correta. E vai engatando o relacionamento aí, a gente vê relatos que a menina enchia a boca, né, que queria um cara que seja isso, que seja aquilo, que o cara seja... eu não vou falar a palavra pra não desmonetizar, mas vocês sabem muito bem. Aí depois que elas postam isso, aí depois sai a notícia que aconteceu uma tragédia que sempre acontece. E a gente sabe, cara, que a sociedade em si, a mídia, geralmente sempre deixa a figura masculina, a figura paterna de escanteio. Se você exerce o papel tradicional de uma figura paterna, uma figura masculina na vida de uma criança, na vida, por exemplo, do seu filho, você às vezes é taxado como machista, você é taxado como o cara que defende patriarcado, isso, aquilo, todas essas questões que vocês sabem muito bem que acontecem. E a gente vai criando uma geração de mulheres, né, de meninas, de jovens, sem a figura paterna, sem a figura masculina, que inevitavelmente, cara, elas vão escolher um homem que pra elas seria o ideal, né, mas a gente bem sabe que elas escolhem por pura pressão, por pura indução dos outros, né? Que nem aquela frase que eu disse, né? Elas sempre escolhem, teoricamente, né, o melhor, mas não o melhor para elas, né? E eu não tô generalizando, cara. Existem muitas meninas, muitas mulheres que cresceram sem a figura paterna, sem a figura do pai mesmo em si, mas elas não tomaram esse outro caminho, né? Mas grande parte que a gente tá vendo, que eu conheço, eu estudei com pessoas assim, que quando não tinha figura masculina, elas eram totalmente diferentes daquelas meninas que tinham uma figura masculina, uma figura paterna, sabe? Muitas delas, acaso não tiveram, cara, era totalmente pra virada, usava entorpecentes, vou falar pra desmonetizar, fazia de tudo, ficava com um, com o outro. E depois, né, que cai a ficha, aí entra no vazio, né, existencial, né? Nossa, porque eu fiz isso? Porque eu não pensei nas minhas ações? E querendo ou não, mano, a gente tem que dar importância na figura masculina, na figura paterna, porque molda, né, desde a fase da criança até a juventude, comportamentos, o tipo de pessoa que, tipo assim, se você vê a figura masculina, paterna, por exemplo, você é mulher, ele te ensina como o homem deve ser, como o homem deve tratar de verdade uma menina, uma mulher, isso, aquilo, e ela já cresce com isso na cabeça, porque aí ela vai ter
decisão de escolha. Ela não vai escolher qualquer um, sabe? Porque ela sabe o que é bom pra ela. Não o que os outros falaram que seria bom pra ela, sabe? Aí entra naquela questão, né? Pô, aí vocês podem perguntar, mas você tá generalizando. Cara, eu não tô generalizando. Existem exceções, mas, cara, você não fecha os olhos, cara. Vamos ser diretos. A maioria, quando não tem figura paterna, uma figura masculina dentro da casa, etc., cara, vocês têm a própria noção como que a pessoa vira, como que a pessoa se torna, entende? Muitas vezes elas, depois que acontece, né? Tipo, escolhe o cara errado, engravida e tal. Aí depois cai a ficha que, nossa, eu quero agora um homem de verdade, sabe? Mas agora é tarde, porque os homens que ela invalidou, né? Que ela não quis se relacionar, agora estão querendo outras coisas, querendo mulheres que tenham os mesmos princípios e valores que eles. E querendo ou não, vai girando um ciclo, né? Tipo, mãe solteira, que não tem uma figura paterna, uma figura masculina. Aí a própria filha dela nasce, cresce sem uma figura paterna e masculina. Aí vai girando ciclos e mais ciclos, entende? Mas por fim, o que dá para tirar com esse vídeo é que uma figura masculina, uma figura paterna, tanto para meninas quanto para meninos, é de suma importância e molda o caráter da pessoa, molda a cabeça da criança que irá enfrentar o mundo de verdade. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, ou até mesmo como a minha, deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. E também deixa aqui o próximo tema de vídeo que vocês querem que eu dê minha opinião. Beleza? Então, até a próxima.